Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e vamos receber hoje uma pessoa assim que é muito conhecida no movimento espírita jovem, que é o Giga. Ele é vocalista da banda Cartas de Bordeaux. É uma banda que faz rock e a temática espírita, né? Haja vista as letras da banda. E é uma banda assim de muita qualidade sonora, né? E como eu já falei também, são letras muito interessantes. Espero que vocês gostem dessa live e vamos esperar então o Giga chegar aqui nesse espaço, né, para a gente chamar ele para a gente iniciar a nossa live. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado por estarem conosco aqui. Oi, locutor espírita, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo, viu? Então vamos aguardar as pessoas irem chegando. Isso, vamos esperar agora o Giga entrar para nós definitivamente começarmos a nossa live. Opa, o Giga já chegou, já está na área. Vamos chamar a nossa live. Vamos só esperar ele entrar. Opa, tô ouvindo sons. É ele. E aí, Giga? Opa, Tranquilo, irmão? beleza? Tudo bom? Beleza, tudo Tudo certo. certo. Cara, é um prazer muito grande te receber aqui nesse espaço, no Somos Espiritismo, para a gente fazer essa live. Eu sei que você está no corre aí, né, tal, no trampo, e é muito assim, eu sou muito grato por você estar cedendo, né, o teu tempo, cara, para estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre essa temática tão importante, que é o rock e o movimento espírita, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite. Tem as correrias do trabalho, do dia a dia, mas quando surge a chance da gente se conectar, ainda mais se conectar com pessoas que estão distantes da gente, a gente tem que abraçar, né? Por mais corre que seja, por mais. Agora, nesses últimos momentos mesmo, foi um corre danado para conseguir me arrumar, pelo menos pentear um pouquinho o cabelo, porque eu estava fazendo live até agora do trabalho. Mas estamos aí. Obrigado pelo Ah, que isso, convite. cara, de coração mesmo te receber aqui. Bem, então é o seguinte, enquanto a galera tá chegando aí, eu vou te convidar para a gente fazer uma prece, assim, para a gente harmonizar, né, o ambiente, pode ser? Tranquilo? Então eu vou, beleza, então Sim, eu vou claro. convidar todos aqueles que se sentirem à vontade de fechar os olhos e assim entrarmos em conexão com o universo, com Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos dá a vida e a manutenção para ela. Pedir para que os bons espíritos, amigos nossos, se acerquem de nós e nos envolvam com seu amor, com seus fluidos, para que nós possamos assim ter as ideias fluindo, os sentimentos também, e que nós possamos fazer uma boa reunião, uma boa live, né, que é uma reunião remota. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, o Giga, Cartas de Bordeaux, cara, é uma banda assim que eu tomei conhecimento com a Carol, do Meninas Espíritas, né? Eu lembro que eu estava vendo lá uma transmissão que ela fez ao vivo de um show que vocês fizeram na Avenida Paulista, quando era no antigo normal, né? Claro. E assim, ela foi lá, filmou algumas coisas e, bom, eu achei interessante o nome, Cartas de Bordeaux, né? Que a gente vê muitas cartas de Bordeaux no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fui ver assim o som, achei puta som, cara, assim, muita qualidade, assim, sei lá, não tem, é tipo uma banda internacional, né? Talvez tem muita banda brazuca aqui que não chega no nível de vocês. Aí eu fui ver as letras também, cara, são letras assim que, poxa vida, assim, que faz a gente pensar, refletir, assim, igual eu falei, cara, as letras do Carlos de Bordeaux dá infinitas palestras, assim, se a gente for fazer, né? Mas aí, cara, me diga uma coisa, como é que é a sua, você, Giga, como é que é a sua relação com o movimento espírita, com a doutrina espírita? E fala um pouquinho da banda também, por favor. Beleza. A minha mãe frequentava a Certo, mocidade, aham. né? Ela ia em evento de jovens e quando a gente era criança a gente ouvia falar disso, mas não frequentava. A gente se mudou, isso foi em 2003, da onde a gente morava, que era perto do centro, a gente se mudou para longe, né? Foi morar num bairro mais periférico. E aí nisso existiu uma necessidade muito grande dela voltar para o centro.
Só que aí, nesse momento, como a gente morava longe, ela tinha que levar a gente junto, Uhum. né? Aí ela começou a levar a gente ia na... ajudava na evangelização, porque tipo, eu tinha uns 14 anos, meu irmão tinha uns 10 e ia na palestra. Só que na palestra eu acabava dormindo, né? Ainda hoje, se duvidar, eu acabo dormindo na Dormindo palestra. não, desdobrando. Mas depois de um tempo, desdobrando e cedendo energia, fluidos. É, até que eu fui convidado para ir para a mocidade. Aí eu fui convidado para ir para a mocidade, eu via passando um monte de jovem, né? Porque assim, tinha um passe no meio da sessão, e aí eu via passando vários jovens assim, e aí eu ficava olhando tal. Fui convidado, e aí no domingo seguinte eu fui, e no ano anterior eu tinha ido para a igreja. Eu fiz crisma. E eu fiz um ano de crisma, eu passei um ano lá e ninguém falou comigo. Um ano inteiro sem falar com ninguém. Eu só chegava, ficava quieto, porque eu não sou muito. Eu não consigo dar o primeiro passo em conversas, né? E ainda menos naquela época, 13 anos eu tinha. Só que quando eu fui para a mocidade, o primeiro dia que eu cheguei, já perguntaram a minha opinião, o que, que eu achava sobre o assunto, e eu achei aquilo incrível. Eu falei, ué, eles querem saber o que, que eu penso. Aí eu comecei a falar, e aí eu não parei mais. Acho que eu fui dos meus 14 até os meus 28 para a mocidade, terminei dirigente, fiz um monte de coisa, organizei evento junto com o pessoal, fui em Comelesp, fui em Congesp, fui em diversos eventos e com pouco tempo de mocidade o Cartas surgiu também. Foi, acho que o primeiro passeio que eu fui com o pessoal da mocidade. Eles tinham um grupo de teatro muito forte e eu fui junto. Eles falaram, vamos junto, a gente vai se apresentar numa casa espírita ali num outro bairro, vamos junto, né? Pelo passeio eu fui, e nos bastidores, eu vendo aquela empolgação, eles fazendo as coisas e tudo mais, eu cheguei no meu amigo da época, o Wagner, e ele já tocava também, ele que tinha me convidado para a mocidade. Eu falei assim, a gente podia montar uma banda espírita, né? E foi aí que nasceu. Aí a gente passou um bom tempo sendo uma banda assim, dois violões e 9 pessoas cantando, uma bagunça, sem ensaio, sem nada. Mas com o tempo, isso foi até 2010. Em 2010 a gente começou a firmar a ideia de banda mesmo, né? Formação de banda com baixo, guitarra, bateria. E de 2010 para frente é que a gente tomou mais esse formato, né? De ter alguns membros fixos e ter um projeto sério, um projeto que inclui ensaio, planejamento, que inclui uma construção, né? Uma ideia de um projeto musical bem elaborado. E aí vem desde 2010 a gente fazendo isso. Eu não Não, lembro as datas de boa, agora, tranquilo. mas depois disso a gente lançou, conseguiu gravar, né? Que era um sonho assim pra gente. A gente tem 2 EPs, mais 2 singles e uma música nova para lançar agora. E é isso. Essa é a sinopse básica, né? De como aconteceu o Cartas, mas sempre pautado numa visão de fazer músicas que a gente gostaria de ouvir, né? Então, desde o começo a gente teve essa ideia de fazer músicas que a gente se identificasse com elas. E acho que esse é o diferencial do Cartas até Não, hoje. tranquilo. Giga, você prefere que a galera vai perguntando e você vai respondendo, ou você prefere separar um tempinho lá no final para responder todas as perguntas? O que que você sugere aí, cara? Não, Você que manda. Você que eu pedi para a manda. galera aí, quem quiser perguntar, já ir perguntando, que o Giga tá animado hoje. Bom, Giga, é o seguinte, brincadeirinha assim e tal. Cara, eu, eu já vi assim em centro espírita, o músico levar um violão e ele só poder tocar dedilhado. Porque se fosse para, tipo assim, bater aquele violão batido mesmo assim, também corda de aço assim, cara, não podia, porque o som muito alto pode causar um desequilíbrio nos aparelhos espirituais que tem lá na casa, que são usados para fazer cura e papapá. Tipo assim, a galera falava outras coisas, mas não dizia assim, tá no livro tal de André Luiz, não, isso não dizia, né? Aí o cara que tocava violão, ele tinha que cantar assim como se estivesse cantando ópera, né? Aquela coisa assim, né? Isso aí eu tô falando já tem um tempo, né, velho? Né?
Aí depois comecei a ver assim que começou a ter reunião de mocidade, o pessoal começou a tocar já um violãozinho mais maneiro, assim, mais pá, assim, mais rapidinho, tal. Depois eu vi que isso aí já começou a ser usado nas reuniões públicas em alguns lugares, né? Que eu já andei em vários centros espíritas na minha vida, né? Aí chegou um momento que agora a gente está nessa assim, tem certos grupos espíritas que chega a aceitar bateria, né? Que a bateria sempre foi a grande vilã, né, da história toda. Ou em outros já usa o carrom. O carrom, para quem não sabe, é um instrumento afro-peruano, que é tipo uma caixa que a gente senta em cima e ele faz três tipos de sons, né? Eu toco carrom, sou carronista. Então, assim, eu vejo que algumas casas espíritas já aceitam. Então, cara, parece que houve uma evolução, assim, da questão da música espírita, né? Antes de conhecer o Carlos de Bordeaux, eu conheci uma banda chamada Forfã, que essa banda, ela, de certa forma, ela cantava algumas coisas que tinha a ver com o espiritismo, mas não diretamente, assim, parece que é como se fosse um espírita enrustido, o Forfã. Aí, de repente, vem, pá, vocês aí, o Carta de Bordeaux, né? E já tinha também o GAN também, Grupo Arte Nascente. Foi uma banda que lutou muito para poder conseguir introduzir a bateria, que é sempre a bateria, cara, a tal da bateria, né? E guitarra, aquela coisa toda. E aí, cara, como é que você vê essa relação do movimento espírita com o rock, né? Olha só, tô falando movimento espírita, porque a doutrina espírita, se for olhar, ela não tem nada contra, né? Claro. Agora o movimento espírita que é o negócio, né? O que você me diz aí, velho? Eu nunca cheguei a pegar essa diferenciação do jeito do violão, né? Se era tocado mais calminho ou se era tocado mais pesado. Mas a gente pegou muito a questão do carrom e a questão da bateria também. Eu gosto muito. Acho que tem um vídeo do Amigos da Luz, ou foi o próprio Fábio que me falou uma vez, fazendo piada, sobre a bateria, que espírito tem medo de bateria, né? O espírita acha que o espírito tem medo de bateria. Fala, bateria, bateria, meu Deus! E é meio absurdo, né? Mas existe uma mentalidade muito presa, né? Uma mentalidade muito arcaica em muita coisa, né? Então, como você falou, não tá em nenhum livro, não tá em nenhuma. Não tá na codificação, não tá no Pentateuco, não tá nem nos livros do André Luiz, mas as pessoas não gostam e colocam regras como se isso fosse regra da religião, da filosofia, e aí se mistura, né? E é muito perigoso isso, porque a gente vê, né, o quanto viver num país que deveria ser laico e na prática muitas vezes não é, o quanto isso afeta. Então também vai afetar um espiritismo, né? Se você transformar em regra o seu gosto. O quanto isso é perigoso, né? Você vai afastar um monte de gente que iria lá pelo espiritismo, você vai afastar porque você não gosta daquilo. Eu acho que a arte é muito plural. Da mesma forma como a gente surgiu, vão surgir outras coisas que o pessoal mais antigo não está preparado, né? Então, uma vez a gente foi num festival, acho que era em Atibaia, e tinha sertanejo espírita, tinha samba espírita, tinha pagode, tinha rap, e eles ficavam chocados com a gente de existir uma banda espírita e a gente ficava chocado com eles. Mas e se eu impedir isso de acontecer? Se eu falar assim, no centro espírita não pode playback da batida do rap, tipo, você já vai cortar uma vertente que poderia nascer ali de começo. E fora isso, agora a questão do carrom. O centro espírita, kardecista, ele tem muito medo de ser visto como macumba, né? Então, as primeiras vezes que a gente levou carrom pro centro espírita, eles olharam meio assim, tipo, o que é esse atabaque aí que vocês estão trazendo para cá, né? Tem esse grande medo, esse não misture a gente com eles. Existe esse medo também. Então foi uma. Mas a gente foi meio que vencendo as barreiras, né? A gente usa alguns artifícios. Nós temos músicas de tipos variados. Então o que a gente faz? A gente se apresenta pelas músicas mais calminhas, mais boazinhas, que agradam um pessoal mais velho, e depois a gente começa a parte mais pesada. Foi uma estratégia que a gente teve que usar para poder tocar nos lugares mesmo, para sobreviver, digamos assim, e para poder chegar nas pessoas.
E funciona, porque quando você toca a música mais calminha, né, geralmente a gente começava com Espiral, e aí eu discursava sobre ela, as pessoas olhavam para mim e eu percebia que mudava a chavinha delas. Porque quando o pessoal vê a gente chegando no centro, já gera um. Peraí, quem são esses cabeludos, de alargador, de tatuagem? Quem são esses caras? Fica todo mundo olhando assim. Quando a gente toca a primeira música e ela fala sobre evangelho, e ela fala sobre Jesus, e fala sobre Deus e sobre a encarnação, eles falam: ah, não, tá tudo bem. Aí depois a gente vem com a pancada. Então é isso, a gente tem que ir cavando um lugar e buscando e lutando meio de braçada, Giga, assim. Mas já tive problema com você pode bateria continuar. também. Não, que tem uma pergunta aqui e tal. A gente, a gente nunca tentou tocar com bateria no centro espírita, até por questão de equipamento. Eu acho que não daria certo pelo espaço. Mas não pela. Não que ia afetar o espírito, ia afetar a vibração, nada, porque é um instrumento musical. Mas já teve um evento, não era nem com cartas, foi com o Projeto Carrossel, que eu fui tocar e a gente se programou, montou uma estrutura toda, tinha um palco gigante, era numa faculdade, e aí a gente ia tocar com bateria e o pessoal proibiu, porque falou que estava no regulamento do evento que não poderia usar bateria. Sendo que existia tudo, existia toda a estrutura necessária para usar, a gente tinha feito os ensaios assim e não foi permitido. Eu acho que isso gera um atraso. Né? A gente vê hoje em dia o tamanho que a música evangélica tem e ela nem sempre teve esse tamanho. Ela teve que ir galgando, né? Teve que ir evoluindo. O espiritismo, às vezes, eu vejo que a música espírita ela se baseia na música evangélica, mas a música evangélica lá de trás, né? E quer ficar só no nessa nessa paz, assim. Mas a própria música evangélica já evoluiu muito. Eu acho que a gente vai precisar superar muito essas amarras para conseguir chegar onde eles chegaram, com artistas de renome, que são gigantescos e conseguem se comunicar com tantas pessoas. Entendi. É o seguinte, tem uma pergunta aqui do perfil Um Amigo Espírita, né? Giga, prazer. Tenho visto que você está compondo sozinho, né? Sem os membros da banda. Não participam, né? Como está hoje o Cartas, a união de vocês? Saudade de ver vocês juntos. É a pergunta do amigo espírita. Ah, também tô com saudade. Mas é que a gente levou o isolamento social a sério. Então, a gente se viu em março, onde a gente fez uma reunião. Aí a gente acertou todos os passos que a gente ia fazer. Olha, semana que vem, quarta-feira, a gente vai ensaiar. Vamos começar o processo novo para começar a gravar. Aí na segunda-feira estourou a pandemia, isolamento social, e aí a gente não se vê desde então. Aí nesse período, acho que é por isso que ele deve falar. Eu cheguei a fazer uma música sozinho, que eu lancei aqui pelo canal do Cartas, mas é porque era uma música falando sobre a pandemia mesmo, sobre a quarentena, sobre esse sentimento de estar isolado do mundo, e acabou sendo sozinho. E agora a gente está para lançar uma música nova. Só que essa música nova é com todos da banda. É uma música completa, mesmo, uma música oficial, e ela foi gravada há uns 2 anos atrás e estava guardada para o momento certo. Mas os materiais promocionais eu acabo fazendo sozinho, né? Porque como a gente ainda não está se vendo, a gente está evitando o contato, a gente está trabalhando todo mundo de home office, eu acabo aparecendo sozinho. Ou então quando tem alguma live eu que apareço, porque eu toco e canto, então eu acabo sendo meio que o porta-voz. Mas tá tudo bem, tá tudo certo com a banda, nós continuamos unidos e tem muita coisa para rolar, só falta a pandemia deixar. Beleza, cara. Adorei ouvir isso aí. De coração mesmo. É, Você falou uma coisa interessante aí, sobre a música evangélica, né? O chamado, né, gospel music, né? Cara, qualquer igreja evangélica que você for, é muito, mas muito difícil você não ver lá um set de rock mesmo. Bateria, baixo, guitarra e um microfone. Isso é o básico, né? Algumas ainda botam teclado, assim, né? Depende da igreja, né? Isso aí, cara, eu desde moleque, eu tenho visto, né, isso aí. Já igual você falou, o movimento espírita, a coisa já não vai muito assim, porque é igual você. Porque algumas pessoas colocam a sua idiosincrasia para dizer que
tal coisa pode, tal coisa não pode, não sei o quê, pá, né? Então, assim, de repente você vai num lugar que o presidente, né, um centro espírita, que o presidente é um cara mais progressista, você vê que as coisas rolam, acontece. Agora, se você vai num que geralmente o cara assim é mais assim da retaguarda, né, é muito conservador, assim, aí você vê que realmente não dá. Eu fico imaginando assim, quantos rappers espíritas talvez a gente já tenha perdido por causa desse preconceito, né? Assim, imagina, cara, você ter um show, sei lá, uma música rap assim espírita, ainda não vi, né? Queria ver, gostaria mesmo. Deve ser uma coisa maravilhosa você ouvir assim e tal. Eu adoro rap. E no movimento espírita é muito difícil. Às vezes você vai em um encontro ou outro, que eu participo, eu dou aula de evangelização para mocidade e pré-mocidade. Então eu vejo que já tem algumas coisas assim andando nesse sentido. O que você acha, cara, disso aí? E você vê o resultado desse pensamento diferente no apoio da música. Lógico, tem diversas outras questões também no mundo evangélico, mas eu vou falar só do viés da música. Você vê o resultado disso, a qualidade dos músicos evangélicos, eles são referência. Então você vai pegar vários e vários músicos de renome, você vai questionar eles, vai perguntar: ah, como é que você começou a tocar? Foi na igreja. Né? Então eu chego em estúdio, eu encontro um tecladista que é fera, ele está lá gravando profissional. Ah, comecei na igreja porque tinha que improvisar. Aí você vê artistas que depois migram para outros gêneros, começaram na igreja. Chega a ser profissionalizante, né? Chega a ser uma questão social de dar uma oportunidade de emprego para as pessoas realmente, né? E você vê a diferença nesse ponto e a diferença no ponto também da questão de olha o tamanho que é a música evangélica hoje em dia. Ela é gigante aqui no Brasil e lá fora também. E lá fora tem assim, tem tanta banda que é meio farfã que você falou. Tem uma coisa evangélica, às vezes não é nem declarado, mas está ali. E são bandas gigantescas. Então, assim, a gente está atrasado. A gente está bem atrasado e parte disso é a falta de incentivo. Por sorte, assim, a casa que eu frequentava era bem. Eles gostavam bastante da gente, eles gostavam bastante, queriam sempre que a gente tocasse, queriam sempre que a gente participasse, sempre chamavam a gente para as festividades, para tudo. Mas tem muita casa, tem muito jovem e tem muita gente que às vezes só precisava de um espaço, um incentivo ou um chamamento. Fala assim, ó, vem, toca aqui na tal dia, mostra sua arte e, e isso vai ser um pontapé, né? Por o quê? Não sei, mas oportunidade é fundamental se a gente quiser ver esse movimento maior, mais forte, mais consolidado. Não, tranquilo. Cara, é o seguinte, geralmente as bandas que fazem rock assim mais pesado, né, tal, sempre tem um viés assim com ocultismo, com misticismo, né? A gente vê, por exemplo, bandas como banda gringa, né, AC/DC, Led Zeppelin, né, aquelas bandas mais dos anos 70. Delas, o Ozzy Osbourne, né, que é o vocalista do Black Sabbath também. Então, assim, fica aquela coisa meio que eles trabalham muito com ocultismo e tal, não sei o quê. Aí quando alguém talvez vê uma banda assim que toca um rock pesado, sem ouvir as letras, já vai pensar, né? Não, mas peraí, isso aí deve ter parte com capiroto, sei lá o que e tal. Então fica essa. É para rir mesmo, cara. Então, assim, será que esse pessoal Pior que eu mais sei que velho, é. cara, de repente estava passando assim da sala para o quarto, aí vê a televisão ligada, o filho tá vendo lá, sei lá, um Rock in Rio da vida de 1985, aí vê lá aqueles cabeludos da igual o Iron Maiden lá, tal. Aí quando vê, de repente, uma pessoa que faz rock numa casa espírita, será que o cara fica com medo disso? Pô, vai trazer espírito sofredor para cá? Será, cara? Pode ser, viu? Só que aí tem algumas coisas sobre isso. Na biografia do Ozzy, ele conta por que eles fazem esse rock e tantas alusões ao ocultismo e tudo mais. Faz de conta
ele nunca se envolveu com nada disso, só que eles perceberam que as pessoas gostavam de assistir filmes de terror, aí falou, se as pessoas gostam de assistir filmes de terror, elas vão gostar de ouvir músicas de terror. E foi por isso que eles trouxeram essa temática. Agora, que é capaz e que é possível das pessoas pensarem isso, é real. Só que é real e é muito anti-espírita, muito anti-codificação, porque você está analisando a forma e não está analisando o fundo, né? E sendo que um dos princípios básicos que a gente tem é analisar o fundo das coisas. Nós não somos, eu não sou o Giga, eu estou o Giga, né? Eu sou um ser de várias e várias existências que estou nesse momento. Primeiro, estou nesse momento como jovem, né? Já fui criança, antes de ser criança estava sendo espírito, fui criança, depois você é adulto, você é velho, eu estou de passagem. E qual que é o fundo disso, né? O fundo é o ser universal, o espírito imortal. Para a música é a mesma coisa. Não dá para você ter um preconceito, um pré-conceito de ver uma primeira vez e já julgar e falar que é do mal, sem poder analisar as coisas. A música é muito vasta, né? Tipo, como você falou, o Farfã é uma baita banda. Se você parar para ouvir o que o Farfã tem para dizer, eles têm muita coisa, tem uma legião de fãs até hoje, e tem ideias, principalmente eu gosto muito do último álbum deles, o Nu, que tem ideias assim fantásticas, de justiça social, de crescimento espiritual. Mas se você não parar para analisar, você vai ficar só no som. E outra coisa, tem um tempo também. Se você ouviu o Farfã do começo, não é o mesmo Farfã do fim. Porque o Farfã do começo era bobo. Eles eram uns moleques cantando sobre namoradinha e sobre pegar o carro e sair, dar um rolé. E depois eles terminam de outra forma. Então, assim, acho que é preciso olhar com mais cuidado, é preciso ir mais fundo, é preciso analisar mais e saber do que você está falando antes de falar, né? Eu acho isso muito importante. E, de uma certa forma, o jeito que o espiritismo deveria ser mais. Entendi. A Ju Souza está perguntando aqui, ó, qual o nome do livro, da biografia que você falou? Você tem o nome do livro aí, cara, para dizer para gente? Poxa, não lembro o nome do livro, mas é a biografia mais famosa do Ozzy. Eu sei que a capa é branca e o Ozzy está escrito Ah, em não, tranquilo, roxo. né? Acho que tem uma Ah, foto tá. dele. É tranquilo. É a biografia do Ozzy Osbourne, onde ele conta todas as coisas da vida dele, desde a infância até os dias atuais. Assim. Não, tranquilo. Cara, e assim, eu vejo que deve ser difícil você desconstruir essa imagem que o rock construiu, né, na cabeça dessas pessoas mais velhas, né, tal, porque eles têm uma certa dificuldade com isso. Eu já vi. Eu já vi assim, em grupos espíritas, né, pessoas assim mais veterando, quando vai se referir ao algazarra, bagunça, fala assim, é um show de rock. Sendo que às vezes tem certos shows aí que não são de rock, que tem mais algazarra, mais, né, tal, assim. Depende do público, né, claro. Mas assim, são pessoas querendo se divertir, mas que para eles chega dessa forma, né? A gente entende assim. Agora, assim, para desconstruir isso é muito difícil, né? Assim, eu já notei que a maioria das músicas do Cartas de Bordeaux começa com um violão, um dedilhado, assim, e tal. Aí depois, passa um tempo e começa a porrada mesmo, assim, aquele som bem gostoso mesmo, assim, que eu particularmente gosto demais mesmo. Aí, eu vou falar que, assim, eu acho que eu não pedi desculpas para você, nem para a banda Cartas de Bordeaux, mas eu vou pedir. Eu tirei a música A Colher e a Ponte sem pedir permissão e postei, né? Tal, porque para mim é uma música maravilhosa, linda, cara. A letra dela, assim, é excelente. Aí muitas pessoas vão me perguntar que música que era. Eu descrevi lá, coloquei a descrição, falei que vocês estão lá eu coloquei Spotify e o Deezer, porque eu sei que essas plataformas elas dão um retorno, né? Um retornozinho e tal. Uhum. Aí a pessoa ainda vem me perguntar assim, né, pô, que música era essa? Se era minha? Se era eu que eu falei assim, não, isso é uma banda espírita chamada Cartas de Bordeaux. Vai lá, aí mandava o link, vai lá pra você ver. Tipo assim, não dava mais detalhe, não, deixava a pessoa tomar conclusões por ela mesma, né? E assim,
eu sei que, de certa forma, talvez teve gente que gostou, não. Mas me diga, como é que é essa coisa da composição, assim, cara, de fazer as letras, assim, que eu acho muito interessante. Eu já vi músicas como, por exemplo, A Colher e a Ponte, que tem uma letra muito legal, Mergulho, também é uma letra muito bonita, cara, assim, então é uma mensagem maravilhosa. Soldado, cara, é muito, assim, maravilha mesmo. Asas, eu até postei no Story aí, né, para divulgar a live, Asas, né, que também é muito linda. Como é que é o processo de composição das letras aí? Assim, como é que você faz? Então, primeiro sobre você tirar a música sem pedir autorização. Olha, estou muito bravo com você por isso. Não, é brincadeira, porque se você parar para pensar, eu fiz a vida inteira isso com Legião Urbana, com o Capital Inicial, com todas as bandas que a gente gosta, a gente aprende a tocar e toca, faz vídeo, é a coisa mais normal do mundo. Quando eu vejo alguém tocando, eu fico feliz, eu falo assim, nossa, que legal, porque para a pessoa tirar um tempo para aprender a música, para aprender a tocar e cantar ao mesmo tempo, decorar a letra ali, é porque ela gosta mesmo da música. Eu não faço isso com músicas que eu não goste, né? Então, enquanto a isso, você pode ficar tranquilo. O processo de composição, ele parte sempre de um princípio que é, o Cartas ele nunca tem uma música em vão. Né? A gente não gosta de fazer uma música que não tenha sentido. Todas as músicas têm um assunto, e geralmente elas apresentam o assunto, mas tem que apresentar uma solução também. Então, por exemplo, eu vou pegar a Colher e a Ponte, que foi o que você citou. Colher e a Ponte, primeiro explicar assim, eu componho as músicas, né? Eu componho sozinho, depois eu entrego, eu chego na banda e falo, ó, tô com uma música nova, ela é sobre isso, 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 e apresento. Algumas músicas entram, outras acabam ficando perdidas no tempo, né? Tem muita composição, mas vou por Colher e a Ponte. Eu tinha um assunto na cabeça que é o quanto a gente debate bobagens do sentido de discussões de internet. O arroz é por cima ou é por baixo? Não pode comer de colher. E aí eu fico, tá, mas por quê? Me questionando por quê. Ou então fica assim, não pode colocar ketchup na pizza. Não pode. E essas discussões são discussões de paladar, né? Então, por exemplo, eu não gosto de ketchup na pizza. Qual que é a minha solução contra isso? É levantar uma bandeira, é argumentar, é lutar contra o ketchup na pizza? Não, é não colocar ketchup na minha pizza. Porque, digamos assim, eu notei que eu só posso controlar a minha pizza. Eu só posso controlar o meu prato. Então, enquanto as pessoas ficarem discutindo, o feijão é por baixo, o feijão é por cima, eu vou falar assim, o prato é de quem? Se o prato é seu, você deve fazer a sua escolha. Né? Eu não vou te servir, você vai se servir. Então você deve fazer a sua escolha e colocar ali da forma como você achar melhor. Assim como eu quero ter o direito de fazer o meu. Isso é uma situação micro. Mas já demonstra que a gente precisa de muito pouco atrito para se separar em timinho. Né? Então a gente fala assim, nós os espíritas, eles os evangélicos, nós os paulistas, eles os cariocas, eles os baianos, nós os corintianos, eles os botafoguenses. Tudo é motivo para a gente se separar, né? Para você falar, não faço parte do mesmo grupo que aquela pessoa. Juntando essas duas questões, aí eu trouxe uma questão social, a questão das escolhas que as pessoas não respeitam. Então, eu ficava pensando assim, se eu tiver um filho um dia, e esse meu filho tiver um namorado, o que isso muda na minha vida? Se a minha filha tiver uma namorada ou um namorado, o que isso interfere nos meus gostos? Por que as pessoas têm que interferir uma no gosto da outra? Por que é o Estado que tem que determinar que duas pessoas do mesmo sexo não podem se casar? E por que uma pessoa tem que olhar duas pessoas do mesmo sexo e tem que achar isso certo ou errado, sendo que não é da conta dela, né? Sendo que não interfere na vida dela de forma alguma. E é uma coisa que acontece muito, né? A gente vê muito discurso de ódio a respeito disso e é um perigo. Então a música ela fala sobre isso, sobre escolhas, sobre
o quanto essas escolhas particulares não afetam a vida dos outros e o quanto só o amor, que aí ele vem na forma de respeito às escolhas alheias, só esse amor ele pode ser ponte entre as pessoas. A gente só vai conseguir se conectar quando eu entender que você é diferente do que eu sou e respeitar. Claro, existem escolhas que afetam o todo. Às vezes eu costumo falar, se eu passar numa rua, uma ruazinha de bairro a 300 por hora, não é uma escolha, porque eu estou colocando a minha vida em risco, ok, mas eu estou colocando a vida em risco de outras pessoas, de quem está andando por ali, de quem está nas casas. Então, deixa de ser uma escolha quando afeta os outros. Mas quando é só uma escolha, eu não tenho por que me meter. Né? Eu não tenho por que dar pitaco, não tenho por que ter uma opinião sobre. Então, você vê, foi esse processo. Aí, geralmente, o processo de pensamento, eu vou vendo coisas do mundo, eu vou lendo matérias, não pensando em compor uma música, mas acontece naturalmente. A gente recebe informação todo o tempo, geralmente essa informação vai se moldando, vou conversando com pessoas sobre esses assuntos, vou criando conceitos, e aí tem um dia que, sem planejar, eu pego o violão e aí eu começo a escrever e algumas frases que eu vou fazendo me sugerem ir por aquele tema que eu já estava pensando. Então foi mais ou menos esse o caminho. Colher e a ponte, eu fui me posicionando, né? Eu falo as coisas que eu gosto, eu como mesmo de colher, porque eu gosto mesmo de comer de colher, eu não gosto de canudo no refrigerante, e eu como pizza com a mão, coisas que algumas pessoas acham um absurdo, assim. Então, eu gosto dessas coisas, essas coisas me dizem respeito somente, porque não afetam a vida de ninguém. É meio que isso. É meio talvez possa ter parecido um pouco confuso, mas é isso. O assunto vai se formando na cabeça, os conceitos vão se formando para depois virar música. E geralmente quando vira música, ele vem em formato de desenhos, né? Como se fossem parábolas. Então, a colher e a ponte, o soldado, são assuntos que eles poderiam ter nomes mais específicos, mas eu acho que tornar eles desenhos, tornar eles parábolas, eles conseguem ir mais longe. Acho que é esse o processo, essa a ideia central. Sempre ter um sentido, sempre ter um conceito e sempre apresentar um problema e a solução para esse problema. É porque assim, a gente já teve falando aqui em outras lives aqui com outras pessoas, né, que esse processo criativo, ainda mais quando a gente fala sobre arte e mediunidade, esse processo criativo, ele é aquela ponte, né, que rola assim, né, com a espiritualidade, né? De repente assim, você tem aquela sensibilidade assim de, por exemplo, de sentir que tem uma ideia que não está querendo sair da sua cabeça, não quer se dissipar, enquanto você não materializar ela numa folha de papel, né, ou sei lá, né, depende de onde a pessoa escreva, né, no computador e tal. E assim, depois vem, ou então às vezes você está brincando com o violão, de repente vem uma sequência assim de riff assim que você acha legal e você começa. Então parece que tem um quê de mediunidade nisso aí, né? Assim, a gente chegou a ter pessoas aqui fazendo live conosco que falou que todo artista ele é, de certa forma, um médium, porque a criatividade ela tem essa coisa. Não estou dizendo assim, desmerecendo o talento que a pessoa tem, a habilidade que ela tem, às vezes, de compor, de escrever, de tocar um instrumento. Não, eu falo é algo assim que está acima disso, que é realmente assim, é inspiração, né? Que a inspiração ela não recai só sobre assim necessariamente os músicos, né? Mas assim sobre artistas, escritores e N pessoas que trabalham com criação, né? E assim, tem um quê de mediunidade, você não acha não, cara? Eu não posso falar muito sobre isso porque eu sei que o Espiritismo diz que todos somos médiums, né? Todos somos aptos a ter contato com outros planos, mas eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva. Então, assim, não vejo, não ouço, não sinto, nunca tive nenhum contato extramundano, digamos assim, mas eu não excluo a possibilidade, mas não posso afirmar com certeza também. Estaria aí no campo das coisas que não sei. Entendi como é que é tal.
E assim, falando de mediunidade também, a gente percebe assim que tem um tipo de obsessão que ela é muito, mas muito perigosa, assim, porque ela é muito o jeito que ela pega a pessoa, né? Que é a, ai caramba, é a obsessão por fascinação. Tem uma banda que ela começou, ela era muito evangélica mesmo, assim, negócio, aquela coisa toda, né? Aí, de repente, ela até eu achava ela muito cópia da Legião Urbana, né? Só que, de repente, ela rompeu com isso aí e pá, né? Se profissionalizou e começou a fazer trabalhos assim, fora, né, daquele reduto deles lá. E, de repente, acabou, né? Eu não vou falar o nome da banda aqui, né? Mas assim, você vê que às vezes tem pessoas que sofrem um pouco, principalmente artistas, sofrem um pouco com essa fascinação, né? Vocês cuidam assim para não acontecer isso, assim, espiritualmente falando? Então, eu até sei de que banda você está falando, mas eu não sei da história deles. Eu sei que eles começaram mais evangélicos e depois, com o tempo, eles saíram. Mas eu acho perigoso eu falar, a gente colocar dessa forma, como é uma fascinação, como é uma vaidade e tudo mais. Porque ser músico também é uma profissão, né? Até como a gente falou ali do músico que começa na igreja, às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é de separar o que é promoção da banda, promoção no sentido de você conseguir promover e levar para mais pessoas, e você estar se achando, você estar sendo estrela. Eu não sei como é que eu poderia dizer se o caso dessa banda é um ou é outro, porque é uma banda acontecendo, uma banda ao mesmo tempo é como se fosse uma empresa, tem os seus participantes, os seus sócios, tem os seus projetos, tem as suas seus problemas, os seus tem toda uma organização por trás que a gente não vê. Eu acho que obviamente uma vaidade é nociva, né? Porque a vaidade vai cegar a gente, fazer com que a gente se ache muito maior do que a gente é, né? E nós somos muito pequenininhos perto do tamanho do planeta, perto do tamanho da galáxia, nós somos ínfimos, e essa vaidade vai deixar a gente exposto a muita coisa errada, digamos assim, obviamente, mas eu não tenho como falar ou pensar se foi um caso de fascinação ou não dessa banda, porque eu não Não, sei o não que é que essa aconteceu. banda passou por uma fascinação. Eu Então, falo assim, a banda ela tava, de repente, assim, só fazia shows, de repente aí, sei lá, rompeu, pá, começou. Não estou dizendo, eu falo assim que a fascinação ela comete várias pessoas, a pessoa começa a se achar. O que é fascinação? É uma obsessão em que a pessoa se acha muito, se acha maior do que. mas você acha que é Não, errado a banda? Você acha que é errado a banda se romper com aquele primeiro movimento para tocar para olha outras só, pessoas? eu acho que é o seguinte, a profissionalização ela tem que acontecer sim. Eu sou a favor, por exemplo, igual o Maurício Keller, Tamioso, que é o vocalista, um dos vocalistas da banda Gun, Grupo Arte Nascente. Ele uma vez ele lançou um manifesto pela profissionalização dos músicos espíritas, né? E que é algo que realmente precisa muito ter mesmo, assim. Igual teve um comentário aqui da Odonto Jardins, falando assim que precisa ter mais bandas espíritas. E para ter mais bandas espíritas, realmente tem que ter um meio da pessoa sobreviver de música, né? E chega um momento em que a música espírita, sei lá, às vezes você vê elementos espíritas em artistas aí que supostamente não tem relação nenhuma com o espiritismo. Lenine, por exemplo, aquela música lá, Paciência. Poxa, aquela música lá, poxa vida, ela é uma música assim que pode ser espírita, pode ser tal, não sei, porque a letra dela é interessante. Mas eu acho que tem que ter profissionalização, sim, não só do músico, mas do artista espírita, né? Wagner de Assis, que é o diretor do filme Nosso Lar, que o diga, ele é espírita, ele sempre foi espírita.
E ele, jornalista tal, aí começou a fazer filmes, e aquela coisa. E não é errado o artista espírita ganhar dinheiro com o seu trabalho. É outra coisa que eu defendo. Acho que tem que ter, sim. Tem que ter artistas espíritas que vivam disso. Para quê? Para a gente. Poxa, Sim. que a gente recebe. É tão bom, cara, ouvir uma música, por exemplo, do Cartas, assim, você refletir, de repente usar isso aí em palestras, usar em lives. Por que não pode ter essa retribuição? Eu acho que tem que ter, sim. Eu sou a favor. Eu estava dizendo, assim, é que tem esse processo de fascinação que às vezes pega alguns artistas. Tal. Assim, todos nós somos suscetíveis à obsessão, né? Porque somos médios, né? Tal. Era nesse sentido que eu estava colocando. Sim, mas é porque as pessoas têm uma visão assim de que a arte tem que ser de graça. E não é exatamente assim que funciona. Por quê? Da mesma forma que uma pessoa estuda para ser engenheiro, uma pessoa estuda para medicina, estuda para N coisas, um músico estuda para ser músico. E a música é o fruto do trabalho dele. E ao mesmo tempo, todos nós temos uma riqueza que é igual para todos, que é 24 horas por dia. Né? Se eu preciso me dedicar a como é que eu vou tocar, ensaiar, gravar, fazer todas essas coisas e ao mesmo tempo tá no emprego das 8 às 6 e ao mesmo tempo pagar o aluguel, cuidar das coisas. Então eu acho totalmente natural que exista a profissionalização. Porque senão a gente acha que as pessoas têm que trabalhar de graça pra gente. E é um trabalho também. Né? Eu não posso chegar no consultório do médico e falar assim: olha, doutor, o senhor tem que me atender por amor à sua profissão. Lógico, existe o amor à profissão e existem os serviços públicos, ainda bem que existem, mas aquele funcionário ele está sendo remunerado por aquela ocupação. E por que a música, que é uma coisa que faz bem para a alma, ela seria diferente, né? Obviamente, esse não é o nosso viés. O nosso viés nunca vai ser, por exemplo, uma banda que faz musiquinha de amor. Por quê? Porque se for para fazer musiquinha de amor, é um outro projeto que não condiz com o projeto do Cartas. O projeto do Cartas é ter uma música com sentido que faça com que as pessoas se sintam cada dia mais fortes dentro delas mesmas, para que elas possam chegar até Deus. Né? Eu acredito que Deus, por ser uma figura tão gigante, muitas vezes a gente tem medo dele e tem vergonha dele. Né? Porque você pensa, se você chegar perto hoje do... Vou colocar uma figura mundana, mas que no nosso mundo é grande. Você pega o seu ídolo, né? Digamos o Lenine. Você vai chegar perto do Lenine e você vai ficar acanhado, né? Você vai ficar, nossa, é o Lenine. Imagine de Deus, que é infinitas vezes maior do que o Lenine. O quanto as pessoas teriam vergonha de se aproximar dessa ideia, dessa figura Deus. Então, o objetivo do Cartas ele é esse, é fazer com que as pessoas se entendam como parte, se entendam como divinas e tudo mais. Então, eu acho que a fascinação entraria num sentido de deixar o seu caminho para seguir o que dá mais lucro. Aí eu sou contra. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente pode fazer vários projetos, pode fazer de várias formas. Eu posso ter o Cartas e, ao mesmo tempo, lançar música solo, eu posso ter outro projeto, eu posso fazer tudo. Mas o fundamento não pode Não, se perder. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não pode vender a nossa não, ficou essência. claríssimo isso aí que você falou. Tem um palestrante chamado Rossandro Klinge, né, que ele é muito conhecido aí no meio, né, tal. É, ele dá palestras profissionais e as palestras dele em eventos corporativos não é nada barato, né? Eu sei porque ele já foi num lugar que eu trabalho, né? E ele dá palestras também em centros espíritas, assim, qualquer se tiver uma infra que possa recebê-lo, né? Porque vai muita gente, né? Claro, né? Ele vai, faz palestra e tal. Então, assim, eu imagino assim, no futuro, Cartas de Bordeaux, por exemplo, podendo trabalhar, viver do seu trabalho, né? Entrar um dinheirinho legal aí e, assim, dar shows profissionais e também, de vez em quando, dar uma palhinha, por exemplo, na casa espírita, igual vocês fazem, O né? meu, Naturalmente.
O meu sonho, o objetivo, a gente até ia conseguir fazer um pouquinho disso esse ano, era o seguinte, esse ano a gente ia fazer dois... Antes da pandemia, foi até a reunião que a gente teve, que a gente acertou. A gente tinha recebido convite para ir tocar no Rio e em Brasília. E a ideia era fazer com que essa mesma viagem, por exemplo, a gente vai tocar numa casa de show no Rio, ao mesmo tempo toque num centro no Rio. Então, aproveitar a mesma viagem de um para fazer o outro. E eu acho que essa é uma ideia que a gente tem muito forte na cabeça para o futuro, né? Então, assim como as bandas rodam, conseguir fazer essa interação, né? Continuar fazendo o centro, mas atrelado com o, o profissional, Massa, digamos muito assim. legal. Seria bom isso aí. Giga, infelizmente a gente está caminhando para o final. Faltam 10 minutos, tal. Você pode falar para a gente rapidinho assim de onde surgiu o nome Cartas de Bordeaux, por favor? O Cartas de Bordeaux é porque antes a gente se chamava Banda Mensagem, que era um nome bem mocidade espírita, bem ingênuo, e o símbolo era uma cartinha. Quando eu senti a necessidade de mudar de nome, eu pensei assim, mas era legal manter o símbolo da cartinha, né? Então, por isso veio cartas, mas eu senti que tinha que ter um complemento, tinha que ter alguma coisa depois. E aí, fazendo o evangelho, eu sempre falava Bordeaux, né? Eu tinha uma leitura americanizada do nome e eu achava esse nome incrível, Bordeaux. Então a ideia era Cartas de Bordeaux. Depois me corrigiram e falaram, não, não é Bordeaux que fala, é Bordeaux. Eu falei, tá bom. E aí ficou Cartas de Bordeaux. E depois, é engraçado que algumas pessoas explicam o nome para outras pessoas de outros jeitos. Então, até mesmo a explicação que você deu das cartas de Bordeaux, do Evangelho, foi uma versão que foi falada e é meio que a gente abraça também, que é uma versão plausível também, né? Afinal, também existiam as cartas que eram enviadas da cidade de Bordeaux. Mas não foi essa a ideia do começo. A ideia no começo era só manter a carta de e o Bordeaux, porque era um nome muito legal. Não, com certeza, é. Beleza, cara. A gente, infelizmente, está caminhando para o final, faltam 9 minutos, tal. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui conosco, que escreveram, que comentaram, né, fizeram alguns comentários elogiando as suas falas. Teve muitos coraçõezinhos aí para o Giga, né, tal, né, merece mesmo. E, Giga, muito obrigado mesmo, cara, por você ter aceitado o convite. Assim, a gente está no tempo final aqui. Você quer dar algum recado, falar alguma coisa, falar do novo trabalho do Cartas aí, para a gente ficar antenado, por favor? Ah, sim. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? É muito legal ver a música indo tão longe. Foi a primeira coisa que eu perguntei pro Ed. Eu falei, mas como que você conheceu, né? E aí que você falou da Carol, que é uma grande parceira nossa também. Muita gente que conhece, ou é através da Carol, ou através do Júlio Coaching Espírita, ou através da Ana Talavera. E sobre divulgar, eu quero divulgar que a gente está lançando uma música nova. Essa música deve sair lá para o dia 25, no Spotify, no Deezer, em todas as redes. E essa música tem um pré-save, né, que é você se cadastrar antes para receber a música em primeira mão. Esse pré-save tá lá na nossa bio, tem um link. E assim, com 4 cliques você faz o pré-save. E quando você faz o pré-save, você libera um vídeo de agradecimento, onde nesse vídeo eu conto quais são os próximos passos do Cartas. Ed, você já fez o seu Cara, pré-save? eu acho que eu fiz. Acho que eu consegui fazer. Olha lá, hein, Ed? Não, Olha não, não, lá. sei. Então todo mundo tem como fazer o pré-save. Ontem eu postei um vídeo também explicando como faz o pré-save, tem o passo a passo todo certinho, é super simples. E esse pré-save, além de você garantir ouvir a música em primeira mão, você ajuda muito a gente, porque quando a gente consegue esse pré-save, quando a gente consegue um número expressivo, a gente mostra para o Spotify que a gente tem um público forte, engajado, e assim faz com que ele mostre a banda para mais pessoas. Né? Então esse é o princípio da nossa estratégia. Então, por favor, você que está vendo essa live, faz o pré-save. O link está lá na bio do nosso Instagram, @cartasdebordeaux no Instagram. Só clicar lá,
faz o pré-save, vai ouvir a música em primeira mão, e esse é só o primeiro passo de uma época nova do Cartas de Bordeaux aí, que tem muita novidade É bacana. isso aí, galera. Quem não segue ainda, por favor, siga lá, @Cartas de Bordeaux. Vai atrás, tá agora falou, no Spotify, no Deezer, no Spotify, coloca lá como seguidor também, que ajuda bastante, viu? E se você ouvir nessas plataformas, Deezer ou Spotify, eles dão um retorno financeiro para o artista. Então, assim, é uma forma de você ajudar, e ajuda muito mesmo, tal. E tipo assim, siga também lá o @_ Giga, que é essa pessoa maravilhosa que está conversando com a gente aí, né? Dispondo do seu tempo para passar essas informações legais para nós. E, por favor, né? Dê um biscoito também para a gente, né? @Somos Espiritismo. Segue lá também. Quem não segue ainda, os seguidores do Giga aí, por favor, e do Cartas, né? Siga a gente também, que a gente tem o intuito de divulgar a doutrina espírita. E a divulgação é geral, não interessa de que forma. É banda de rock, é médium, é tudo. Falou que é espírita, a gente está divulgando. Então, Giga, vamos fazer uma oração para agradecer, né? Que essa live foi muito boa, live maravilhosa, cara. Eu gostei muito de conhecer mais sobre essa banda, Cartas de Bordeaux, que eu confesso que é uma das bandas que eu gosto mesmo, porque tem uma puta qualidade de som, assim, as letras são muito legais. Eu adoro o baixo, cara. O baixo da Cartas de Bordeaux, para mim, é fenomenal, de outro mundo. Tá certo? Vem muito mais coisa por aí, hein? Eu só vou te contar que tem um CD programado, na verdade, ele já está escrito e, digamos assim, o baixo, ele foi, a gente soltou o baixo pro CD, o baixista é o Léo, meu irmão, e tem muita coisa muito bem trabalhada ali, e o baixo vai vir ainda mais Nossa, forte no CD. imagino. Isso aí. Então, eu vou, né, fazer uma oração aqui para a gente encerrar a live e vou mais uma vez pedir para que quem se sentir à vontade, fechar os olhos, não como um ritual, como uma obrigação, mas apenas para que a gente possa se conectar com o mundo, as culminâncias do mundo espiritual, com os bons amigos que estavam conosco aqui nesse momento, agradecendo pelo amparo, pela assistência, pelo apoio, por realizarmos essa reunião, essa live, essa reunião remota, de maneira assim tão serena, tão tranquila, quase que não vimos o tempo passar. Muito obrigado mesmo pela ajuda, pelo apoio. Gostaria de pedir que esses irmãos do mundo maior continuem apoiando a banda Cartas de Bordeaux para que essa banda chegue mais longe ainda, pois existe sempre alguém que talvez se sinta não compreendido nesse mundo, que vai ouvir essa banda, vai ouvir os acordes e as letras e vai entender que tem coisa interessante no mundo. Que o movimento espírita não é, às vezes, tão assim, sem graça. Que existe coisas interessantes, é só a gente saber buscar. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Giga, cara, não tem palavras para te agradecer, você ter doado seu tempo aí pra gente. A gente está aqui fazendo essa live maravilhosa. Obrigado mesmo, cara. Pode contar comigo para tudo. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez, e é isso aí, tamo junto. Aí eu Vamos quero dizer o nessa. seguinte, que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Aqueles que não souberem como chegar lá no IGTV do canal Somos Espiritismo, mandam uma mensagem para mim que eu envio o link para aí você poder ver essa live, que chegou muita gente agora por último aí. Então, assim, eu sugiro assim, que vejam muito mesmo essa live, porque ela é muito interessante, tem muita informação legal aqui. Então é isso aí, Giga, eu vou encerrar. Obrigadão, viu, cara? Fica com Deus. Valeu, obrigado, Valeu. grande abraço.